Olá! Dando sequência aos nossos vídeos sobre regência verbal, hoje nós vamos relembrar a regência dos verbos assistir e do verbo preferir. Na linguagem cotidiana, nós ouvimos muitas pessoas dizendo: ontem eu assisti o jogo do Flamengo, ou assisti o jogo do Corinthians. Aí, essa expressão, essa construção é da linguagem coloquial. Mas se você assistiu, né, deve ter assistido com muita atenção, então na linguagem erudita, na linguagem de acordo com a norma padrão, você deveria dizer assim: ontem eu assisti ao jogo do Flamengo, ou assisti ao jogo do Corinthians. Por que deve ser esta construção na língua culta, da norma padrão? Porque o verbo assistir, quando você é um espectador, ele pede a preposição a, assistir, no sentido de ver, de estar presente. É um verbo transitivo indireto e pede, então, a preposição a, assistir ao jogo. Não é assistir o jogo. Assistir o jogo, você pode falar, é claro, mas saiba de uma coisa: você não estará de acordo com a norma padrão, e sim de acordo com a linguagem coloquial. Não vou dizer que há um erro, certo? Mas não está de acordo com a norma padrão da nossa língua. Então é assistir ao jogo, assistir à palestra. Esse a na escrita deve conter o acento grave, porque haverá o encontro, a fusão, a crase, haverá a crase do a preposição com o a artigo de a palestra, assistir a palestra. Aí então você deve indicar a existência da crase, porque haverá crase aí neste caso. Então, assistir no sentido de ver, presenciar, ser espectador, é transitivo indireto, pede a preposição a, assistir ao jogo. Também o verbo assistir pode ser empregado com o sentido de ajudar, de socorrer uma pessoa. Aí, no caso, ele não pedirá preposição, vai ser transitivo direto e o seu complemento não terá preposição. Por exemplo, ela assistiu os necessitados. Isto é, esta pessoa ajudou os necessitados, assistiu, socorreu, né? Foi lá, deu uma cesta básica, ajudou nas suas necessidades. Muito bem, então, as duas regências aí do verbo assistir, como transitivo direto, o complemento não tem preposição, e como transitivo indireto. Neste caso, o complemento estará acompanhado de preposição, conforme eu disse, assistir ao jogo. Agora, o verbo preferir também usamos, às vezes, de forma incorreta, não de acordo com a norma padrão da nossa língua. Muitas pessoas dizem assim: prefiro mais estudar do que trabalhar. E aí está errado, aliás, não vou dizer errado, não está de acordo com a norma padrão da língua, de acordo com a regência do verbo preferir, porque quem prefere uma coisa à outra. Você deve dizer: prefiro estudar a trabalhar, uma coisa a outra. Prefiro comer arroz a comer feijão.
Então, é preferir uma coisa a outra. Também não pode dizer assim, não estará de acordo com a norma culta, prefiro mais cantar do que falar. Não, tire esse mais, ou prefiro antes, não, de acordo com a norma culta, não podemos colocar o mais nem o antes. Ah, prefiro muito mais. Aí, então, que é coloquial mesmo, não está de acordo com a língua padrão. Prefiro estudar português a estudar matemática. Muitos não gostam da matemática, mas é uma matéria importantíssima. Prefiro estudar português a estudar matemática. Nunca prefiro mais estudar português do que estudar matemática. Espero que você tenha relembrado destas orientações. Muito bem, falando em língua portuguesa, quem é que não se lembra de Rui Barbosa, considerado a Águia de Haia, por causa do seu famoso discurso na segunda Conferência Internacional da Paz, em Haia, no ano de 1907. Ele lá fez um grande discurso e voltou com esse título. E um fato curioso sobre Rui Barbosa, dizem que ele construiu aos fundos do quintal da sua casa, né? Ele construiu um galinheiro. E certo dia ele surpreendeu um ladrão que estava com 2 frangos em cada mão. Aí Rui Barbosa soltou o verbo em cima desse ladrão e disse assim: não te interpelo pelos bicos de bípedes palmípedes, nem pelo valor intrínseco dos retrocitados galináceos, mas por ousares transpor os umbrais da minha residência. Se foi por mera ignorância, perdoo-te, mas se foi por abusares de minha alma prosopopeia, juro pelos tacões metabólicos dos meus calçados, que te darei tamanha bordoada no alto da tua sinagoga e transformarei as tuas massas encefálicas em cinzas cadavéricas. Aí o ladrão, já meio tonto com esse palavreado, erudito de Rui Barbosa, sem saber o que dizer, disse assim: como é que é, senhor Rui? Eu posso ou não posso levar esses frangos? Então isso aí, dizem que de fato aconteceu, o nosso querido Rui Barbosa, mais um fato curioso sobre a vida deste grande homem, né? Este grande homem, Rui Barbosa, né? Quem não se lembra dele? Gostaria de ser como Rui Barbosa. Muito bem, por hoje é só. Deus abençoe, curta, assista ao vídeo e também convide os seus amigos para assistir a ele. Verbo assistir a ele. Não aceita o pronome lhe, assistir-lhe, não, assistir a ele. Deus abençoe a todos, é isso!